Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós te dedicar esse programa para falar de um assunto diferente, que ainda nunca tinha trazido ali no programa, mas também muito importante, que é a questão de alopécia. Um nome diferente para falar nós sobre muita coisa que nós também ali hoje. Para falar nós sobre esse assunto, nós temos a doutora Raquel Fernandes, que é dermatologista. Obrigada, doutora Raquel, por você ter aceito o convite. Obrigada. E falar-nos um bocadinho sobre essa alopécia. Provavelmente pessoas que estão lá na casa estão lá a dizer, mas o que é isto? O que é isto? O que é esse nome alopécia? Mas de certeza, se não bem desmistificar ali, não bem mostrar algumas coisas, também perceber exatamente o que é que nós te falamos, principalmente as mulheres, né? Exatamente. Pronto, prazer, obrigada pelo convite. Alopécia eu diria que é um nome chique, não é? Que não te dá uma coisa simples, que é queda de cabelo. Alopécia significa queda de cabelo. E a hora que não estou a falar queda de cabelo, é que é só na cabeça. O cabelo pode cair em qualquer parte do corpo. Onde que existe cabelo, e por isso sofre essa queda por algum motivo. Pode ser couro cabeludo, sobrancelha, barba, zona do peito, pubis, axila. Toda a zona onde tem o pelo e sofre esta queda, nós chamamos de alopécia. Mas a alopécia dentro da área de dermatologia, porque quem trata esta parte do cabelo é dermatologista. Dermatologista que são especialistas na área de pele, cabelo e unha. Importante você dizer isso, porque as pessoas geralmente pensam é só pele. Sem esquecer que também a parte da mucosa, as doenças sexualmente transmissíveis, também é tratado por dermatologista. Então, a alopécia, dentro da área de dermatologia, é um capítulo enorme, é extenso, porque ele trata de várias situações, porque tem vários tipos de alopécia. Okay? E que durante o programa não pode bater de bruxa, mas a alopécia, se mantém no dividir em dois grandes grupos, o que não se chama de alopécia cicatricial e uma alopécia não cicatricial. Às vezes até nome tá flow ele cozer. Alopécia cicatricial significa que é um queda de cabelo que te deixa um cicatriz onde que aquela área já não cresce mais o pelo. Porque te faz de modo que fosse uma cicatriz de uma ferida, uma cicatriz de uma queimadura. A hora que não te fala na cicatriz, não se te imagina logo um tecido fibrótico que naquela área há uma destruição da glândula que produz o pelo, que é a glândula pilosa, e automaticamente fica lá como se fosse uma cicatriz. Existe a alopécia não cicatricial, que há uma queda de cabelo, mas é uma zona onde que não fica cicatriz, onde a gente consegue reabilitar as glândulas, pode voltar a criar com tratamentos, é muito mais fácil. Apesar que pode existir que as alopécias não cicatricial, que às vezes pode ser também permanente, tá bem? Mas de qualquer maneira, não é o tecido fibrótico no local. Não há uma destruição da glândula que produz o pelo, fazendo então a cicatriz. Então tem aqueles dois grandes grupos. Então naqueles dois grandes grupos, nunca também consigo hoje, num programa de 30 minutos, bem consigo falar de tudo. Mas dentro de alopécias não cicatricial e cicatricial, não te pode bem falar ali, naqueles que estão hoje a nível de consulta, que é mais frequente. Okay? Que elas é extremamente importante. Mas, você dizer-nos, lá está, você começa muito bem a dizer-nos o que é a alopécia e que tem diferentes tipos, e você falar nos dois grandes grupos, certo? Mas de acreditar que por causa de ter diferentes tipos, também não tem diferentes causas, certo? Associadas a essa alopécia. Exatamente. Se calhar não começar pela causa, porque quem está lá na casa que tem que ser perda de cabelo, ele te pensa, mas porquê que me tem que o que me te fazer a hot para me ter que se perda de cabelo? Exato. Primeiro, a hora que alguém tem queda de cabelo, há uma preocupação logo inicial de relacionar esta queda de cabelo com alguma coisa de câncer. Alguma doença grave, né? Uma doença grave e relacionam isto muito com o câncer. Doutora, será que é câncer? Mas assim, câncer geralmente não leva a queda de cabelo. São os tratamentos que as pessoas fazem, que é a quimioterapia, que te acaba para levar aquele queda de cabelo. Então, é uma consequência. Não é para body, é um sinal clínico de um câncer, tá certo? Então, isso é importante, não deixa para pessoas que entram em pânico a hora que alguém tem queda de cabelo. E quando é que a gente deve preocupar ou achar que realmente está tendo uma queda de cabelo? Nós
todo dia não tem perda de cabelo. E Exato. até 100, 150 fios de cabelo perdido por dia é normal. Porque o cabelo tem um ciclo de crescimento, tem um ciclo e fase que passa, onde que tem uma fase que cria, uma fase que estagna e uma fase que troca. Então, nesta fase que passa, depois de troca, depois de nascer um novo pelo, há que ter um desprendimento desse fio para dar lugar a um novo. Exato. E a hora que você tem esta perda, é uma coisa fisiológica, natural. Imagina se tudo aquele fio de cabelo que não nasce com ele, desde que não nasce até agora, nunca desprende, ele fica tudo na cabeça. Era impossível. Não tinha um mato, como eu diria, Sim. no couro cabeludo. Há que ter esse ciclo de troca para poder nascer novo, para não poder, visto que isto é tão real, que hoje, por exemplo, uma cabelos de criança se bate muda com o tempo. É verdade. Se há esta mudança é porque há o desprendimento de uns para nascer os outro. novos, até fazer a sua definição final, ok? Do tipo de cabelo. Mas, no entanto, quando você tem um queda de cabelo que ultrapassa esta quantidade e você começa a notar, mas durante o banho, que você lava a cabeça e você toja aquele cabelo, você sai em grande quantidade. A hora que você está no travesseiro, você acha tudo o cabelo no travesseiro. A hora que você faz um penteado simples, você toja aquele pente cheio de cabelo. É assim aqui uma preocupação. Há então uma situação de queda de cabelo que tem que ser estudado para ser visualizado. E outra situação que é engraçado, que você também fala um bocadinho, que seria uma alopécia androgenética, que a causa aqui seria, prestando bem atenção no nome, seria não se fala de um hormônio androgênio, genético porque ele é herdado geneticamente, há uma herança. Então isso é que é herança que ninguém quer crer, né? Exatamente, é o famoso calvície que não pode Exato. ter e que às vezes na calvície a pessoa não tem nem perda de cabelo. A pessoa não queixa que está tendo uma perda de cabelo, só começa a notar que na seu couro cabeludo começa a ter, hoje, determinadas zonas com cabelinho mais fraquinho, mais ralinho. Uma penugem. Exato, aquela zona acaba para ficar mais, com uma zona mais clareada em termos de quantidade de cabelo, couro cabeludo fica mais exposto, mas você pergunta aquele paciente, você tem estado todo a queda de cabelo, doutora, minha estou a queda de cabelo, todo soma cada vez mais e pensa que fica mais couro fininho, cabeludo, mais pouco. mais visível. É. Aqui, por exemplo, não temos uma situação de uma queda de cabelo franca, mas há uma presença de uma calvície, de uma inexistência de cabelo naquela zona. Mas isso, por que acontece? Bom, tem um fator genético importante, que isso passa de uma geração a outra, ou por causa de avó, ou por modo de pai, ou por modo de tio, tem calvície, e isso vai passando de uma geração a outra, aquele gene que te identifica, então, aquela alopecia androgenética. E tem aquela influência hormonal, que são os androgénios, para modo de botene, que as glândulas que produzem aquele fio de cabelo, que é maior receptores a esses hormônios, então que te leva através de um enzima que não te chamam, ali também falam cozinha difícil, mas tudo bem. 5-alfa-redutase. Falar difícil que é problema. Só que você te explica-nos o que é difícil. É que a ação de que os hormônios faz com que aquele cabelo acaba para ficar mais fininho, em miniatura. E apanha um cabelo que tem um grossor, que é grosso, naturalmente, em vez de cria grosso, e também fica pequenotinho e fininho, em miniaturas. E também miniaturiza aquele fio até que acaba para destruir totalmente. Por isso que hoje é que ele quer, porque não há um desprendimento do pelo, há sim um afinamento do fio, tornando esse cabelo cada vez mais fininho, até levando a sua destruição. Então aqui, na alopecia androgenética, há esta situação, que não é aquela queda franca que a gente vê, que é aquela que a pessoa fica assustada, mas há uma alopecia presente. A alopecia androgenética, que é a calvície, que é podida na mulher e é podida no homem. Ele pode ser masculino e pode ser feminino. Às vezes é um bocadinho complicado fala para uma mulher que está com calvície. Para modo, na realidade, está a aquilo é uma situação que ocorre só no homem. Mas, doutora, calvície é que só no homem? Não, pode acontecer também na mulher.
e calvície de homem e de mulher, às vezes a localização é um bocadinho diferente. No homem começa geralmente com aquela entrada, aí depois pode apanhar aquele vértice ali daquela zona de couro cabeludo. Já a mulher pode ter um bocadinho de entrada, mas ele apanha mais na zona central do couro cabeludo, onde que acaba para fazer aquele cabelinho mais ralo, onde que o paciente está falando, doutora, ali na frente não tem pouco cabelo. Já é uma queda de cabelo na zona central e frontal mais difusa. É que está fazendo já uma zona tão definida cima no homem que aquela entrada, aquele vértice, até que está a volta, que está fazendo toda aquela coroa completo. Então há um bocadinho de diferença e geralmente a mulher que te chega ao ponto de ficar com tanta calvície, tanta definição, cima o homem tem mesmo que aquele calvície tão bem definido, onde que te deixa aquele cabelinho só dando volta praticamente do couro cabeludo. Calvície masculina, por exemplo, ali na Cabo Verde, não é tanta preocupação. Em outros países da Europa, a calvície preocupa mais. Por quê? Porque homem tem cabelo fino, homem tem cabelo bonito, esse tem aquela imagem de ser numa adolescência daquele cabelo farto, bonito. Aqui o hábito de tem cabelo curtinho, o cabelo curto, de estar sempre escovinha, ou que até faz com que homens tenham tanta preocupação em relação ao tratamento de calvície. Eu noto que essa procura ao tratamento de calvície deixa mais a nível exterior, fora, para o tipo de cabelo que se tem. Ali já não tem aquele cabelinho mais crespo, aquele cabelinho mais durinho, então o homem não tem muita preocupação. Para você ficar careca tem problema, entra na zero e acabou. E automaticamente ele fica pouco visível e quase ninguém passa despercebido completamente, porque nós, um homem careca é moda, até tem que ser charme, nós já nos acostumado com um homem já sem cabelo e que hoje em dia é muito frequente. Então não há esta preocupação muito em procura de soluções. Mas num calvície masculina ou feminina, hora que começa a manifesta e deve procura ajuda o mais precoce possível, para que tem que instala essa alopecia de uma forma tão vincada. Quanto mais precoce, começa a tomar medida, mais estímulo buta bloqueia que as enzimas que acaba para ter aquela influência sobre que os hormônios tudo. Então o resultado é muito mais mesmo esse que é genético, doutora? Mesmo esse genético não poder fazer algo? Absolutamente. Na genético, nós não podemos mudar a genética porque vou herdar. Certo. Nós não podemos. Então, é um tratamento que nós vamos conversar com o nosso paciente no sentido de nos também retarda esta alopecia, de maneira que se a metabata vinca, você aceitar de uma forma melhor. Para modo um adolescente ou um jovem de 20 anos com alopecia, ele é que se também aceita isso de uma forma tão passiva. Agora, se tem 40 e tal, 50 anos, ele aceita de uma forma diferente. Então, o retardamento de aceitação podes fazer. E os medicamentos hoje estão mais do que comprovado que ajudam, visto que, mesmo se recorre a um tratamento mais definitivo, que seria transplante capilar, que não nunca está a fazer ali, mas que pode ser, na casos de determinadas pessoas, ter que recorrer a transplante, este mesmo paciente tem que estar sob efeito dos tratamentos. Porque se estiver a fazer tratamentos, tanto orais como tópicos, e pode que aceita aquele transplante tão bem. É que tem uma resposta tão boa na transplante, visto que a hora que tu vai fazer um paciente transplante, tu tem que pôr um tratamento prévio. E esse tratamento prévio é precisamente um tratamento de estímulo do crescimento, de aumento do grossor do fio, de bloqueio dos hormônios ou das enzimas responsáveis que atuam em cima dos hormônios, está bem? Então isso tem um resultado fantástico, que você retarda cada vez mais aquele calvície, de maneira que a pessoa, dia que quer mais fazer tratamento, porque assim, também suspendes o medicamento, já tens que avisar ao paciente
que vai suspender, mas eu sabe, uma botar retorcer, uma pessoa também tem aquele perda de cabelo, porque Certo. vai vincar a alopecia androgenética. Você também declara bu calvície. Em cima que nunca querer cabelo branco, vou pintar o cabelo, a hora que decide aceitem esse cabelo branco, vou deixar de pintar. Exato. Ok? Vamos dar aí uma comparação mais ou menos assim. A calvície é a mesma coisa. Tu podes utilizar os medicamentos, fazer vários tratamentos hoje que existem, tratamentos mesmo injetável, mesoterapia, enfim, N tratamentos que pode melhorar consideravelmente e você retarda até um dia quando aceitares a tua calvície e deixares de fazer, ou se não, partir para um transplante e já como já está sem tratamento, já o transplante receberá de uma forma muito Diferente. mais eficaz. Okay? Mas isso, portanto, não te falar, não te focar agora a questão do homem, né? Quando você Homem e te fala, mulher. sim, mas me te dizer, a mulher ainda não tem alguns outros problemas inerentes à nossa condição de ser mulher, né? A questão do pós-parto, também toda essa alteração hormonal também poder, te acabar por dizer-me também que sim, que esta é uma diferença considerável na quantidade de cabelo que este é na cabeça, no pós-parto, no período da amamentação, portanto, que ele é um momento também um bocadinho delicado para nós, não é? Nós, Simon Flow, nós alopecia, são vários tipos. Coisa que não termina de falar, a licença foi uma alopecia androgenética que a causa é genética e hormonal, mas existem outras causas da alopecia que é genético nem hormonal, que é hormonal, mas Sim. que não seja genético. Okay? Exato. E dentro de que esses fatores da alopecia, tem pós-parto, e aí seria o eflúvio telógeno, aquela queda de cabelo pós-parto que acontece, hora que você faz uma cirurgia, hora que você está com um quadro de infecção, febre, hora que você faz aquela dieta muito rigoroso com perda de peso, hora que você tem situações de anemia, qualquer dessas situações pode levar a um eflúvio telógeno, que seria também dentro das alopécias, que não são cicatriciais, que também por alterações hormonais, nutricionais, stress, o stress, não podemos esquecer o stress, tudo isto pode levar a um queda de cabelo que não seja genético. Na mulher, durante o período, porque nós não sabemos, durante a gravidez, a mulher fica numa fase hormonal onde que o cabelo fica praticamente só numa fase estagnada. O cabelo fica só num ciclo de crescimento, visto que há esta observação que durante a gravidez aquela mulher diz: doutora, tinha um cabelo maravilhoso na gravidez, tinha cabelo tinha cabelo estava farto, tinha um cabelo maravilhoso, nunca sabia de repente se tem aquele queda de cabelo. Por quê? Porque o cabelo, nesta fase de gravidez, não há menstruação, há 9 meses sem o período menstrual, não há esta alteração hormonal que leva toda a modificação dessa fase de ciclo do cabelo, então o cabelo fica só numa fase. Depois que a pessoa tem filho, já que o corpo começa a normalizar, é tipo dizer aos pacientes assim: tudo aquele 9 meses que aquele cabelo cai, vai cair agora. A pessoa está traumatizada. É até engraçado, porque na consulta é assim mesmo. Tipo, pode percebe o que está acontece. Aí, a hora que vou fazer o paciente entender o que é que acontece, há uma aceitação melhor. Então, é muita conversa com eles nesse sentido, mas não é porque é definitivo. É uma coisa transitória, porque este cabelo estava lá, estava prendidozinho, mas esse também desprende e é também dá lugar a um novo cabelo. Inclusive, em alguns outros países, se costuma fazer aquele tratamento de alopecia pós-parto, que é aquele eflúvio pós-parto, dizem assim, antes da paciente ter filhos. Naquele último trimestre, esta começa a apoiar medicamentos que são suplementos vitamínicos para reforçar. Portanto, que tem nenhum efeito naquele bebê, naquele feto. Suplementos vitamínicos que é para poder reforçar aquele paciente a que tem tanta perda de cabelo após o parto. Então, muitas vezes, por exemplo, nos Estados Unidos isso é fazer gel. Esta inicia que é suplementos alimentares anti-queda de cabelo, que tem que as vitaminas zinco, magnésio, cistina, biotina, enfim, tudo que é ferro, tudo que é suplemento, que te acaba para leva e que te acaba também para acelera
tudo aquele processo de que ele é flúvio telógeno, porque durante a gravidez, por uma parte, às vezes tem sangramentos, perda de sangue, o ferro diminui, e ferro é uma substância extremamente importante para o cabelo. Então, toda essa deficiência vitamínica é suplementado antes mesmo de ter filho para ter uma amenização de queda de cabelo pós-parto. Mas geralmente nós nunca fazemos isso, porque não tem uma tendência em respeitar a mulher nesta fase de gravidez, não te prefere que após o parto que começa a ter que os primeiros sintomas e queda, para não começar a suplementar e avisar que é uma situação normal e que é passageiro e transitório. Apesar de que às vezes pode haver uma coincidência de uma mulher passar por esta fase pós-parto e ter esta queda e referir, doutora, depois que teve filho, nunca mais tinha cabelo que fica o mesmo. Não fica sempre a sofrer de aquela alopecia. Isso pode coincidir que esta mesma paciente podia estar com uma alopecia androgenética, que este ato pós-parto veio coincidir com esta perda e perpetuou e continuou então a alopecia androgenética feminina, que acaba por perpetuar, tá bem? Você é uma coisa, só para interromper você um bocadinho, eu não te falar de cabelo hoje, né? Pelo, de uma forma já pelo, ou é tanta coisa sobre pelo, mas não quero cortar você raciocínio só para não fazer uma pausa, não te retomar já, tá bom? Se você está tão interessado nessa conversa de pelo, de cabelo, moda me untar, não estou na segunda parte, até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Como disse anteriormente, hoje não tive a falar de pelo e não tive a falar de alopécia, que tem a ver, portanto, com queda desse pelo. E para continuar a falar sobre esse assunto, a doutora Raquel Fernandes, dermatologista, mais uma vez, olha, nós li, né, nessa questão do pelo, que não é que tem que falar realmente. Portanto, voltando um bocadinho ao homem, né? Porque não trazemos imagens que na verdade não tem lá um homem, podia ser uma mulher, na verdade, mas tendo essa imagem para você falar-nos um bocadinho de um tipo de alopecia que a gente chama areata, né? Portanto, é que quando não tem, visualmente não é o quê? É modo um buraco na cabelo, né? Se não te falar de uma forma mais simples para pessoas entender, quer dizer, modo chop, né? Exato. Então, isso te acontecer por quê? E não estou com alguma frequência na nossa realidade ou não? Não estou com bastante frequência. Alopecia areata significa queda de cabelo com formato redondo, em forma de moeda. Isso. É o que a gente geralmente chama, é um chopa. Em cima aqui um chopa, assim, um flat chopa, é um chopazinho que não está hoje no corpo cabeludo. E geralmente, aquele queda de cabelo lá, se encontro na cor cabeludo, ele é súbito e de repente é uma pessoa que nunca percebe meter nenhum queda de cabelo e de repente num cabeleireiro é bem, vai fazer um penteado, vai cortar um cabelo e aquele cabeleireira ou aquele barbeiro está falando, senhor, eu tenho um chopa na cor cabeludo e um jobel, eu tenho uma zona que está completamente sem cabelo. Porque é um encontro, é um achado que as pessoas de repente te encontram, para modo que ele quer de cabelo, ele é agudo, ele é súbito e que ocorre no corpo cabeludo. A alopecia areata é uma doença de pele causada por um problema autoimune, ou seja, no corpo também surge nas células de defesa, também ataca que os melanócitos de bulbo capilar que produzem aquele cabelo. Então, esse ataque vai levar um processo inflamatório à volta de aquela glândula que produz aquele fio e aquela zona te deixa de estar presente cabelo naquela área. Mas a causa, por que acontece esta autoimunidade ainda é desconhecida. Mas existem alguns fatores relacionados com isso. E onde que esse principal fator é o stress. A hora que te fala no stress, é que aquele stress do dia a dia, que aquele stress de trabalho, é um stress emocional forte. Às vezes é no momento de perda de uma família, uma separação, ou briga, ou pessoas que estão com algum problema judicial, ou algum
tem que ser uma corpo de apresentação foco emocional bem forte, bem né? forte. Esse te prepara para a apresentação de uma tese. Esse então, num momento de stress muito elevado. Então, o corpo também faz aquela alteração ali, produz aqueles anticorpos que também direcionam aquele ataque a aqueles fios. Mas existem outras causas sem ser isso. Existem algumas situações de outras doenças que podem levar. Por exemplo, tireoidite de Hashimoto, que é um probleminha de tireoide, pode causar isso. Outras doenças, como lúpus, pode levar isso. Que é uma doença autoimune. Exato. Outras doenças sistêmicas podem estar na origem disso. E existe também, porque a alopecia areata, ele pode ser localizado, só uma plaquinha. Pode ser total, porque comprometeu todo o couro cabeludo, pegou a zona de sobrancelha. Pode pegar a zona da barba, ou pode ser universal. Quando a alopecia é universal, isso quer dizer que te apanha todo o fio de cabelo do teu corpo. Não deixa nenhum fio para contar a história, como eu digo. Ela pega de couro cabeludo até os pés e também tumba tudo que é cabelo. E esta forma clínica da alopecia universal, areata universal, ele é muito mais complexo, é muito mais difícil de tratar e às vezes tem um componente também genético importante, ok? Então, aqui é uma doença autoimune de causa desconhecida, há alguns fatores que a gente tem que procurar outras causas sistêmicas que pode levar e o único principal fator seria o fator stress. Mas também, se for o fator stress o causador, trata-se o stress e isso desaparece, volta à normalidade. É isso que eu estava a perguntar a você. Ele é do tipo cicatricial ou não cicatricial? Não cicatricial ou e seja, ele tem poder uma retomar. resposta, às vezes, sozinho volta o crescimento sem mesmo tratar. Porque a gente tirou a causa que seria o fator stress. Se a causa é stress, ok? Mas se tem que usar algum medicamento, também é um tipo de alopecia que o tratamento não é difícil. Pode-se fazer o tratamento local com os tratamentos tópicos ou pode fazer injeções no local também com retoma do cabelo naturalmente. E às vezes que esse cabelo, as horas que esta volta naquelas horas, esta volta meio branquinho. Essa volta às vezes mais, tipo cabelo branco naquelas horas, mesmo se for uma pessoa jovem que nunca teve cabelo branco. Isto porque há um comprometimento do pigmento, da célula que produz o pigmento do pelo, porque há um processo inflamatório, levando então à coloração. Mas essa coloração, depois de controlar a inflamação, que ele corta, volta à normalidade de cabelo. Então, tinha um paciente, inclusive, que é uma história engraçado, que tinha este tipo de alopecia areata, ele tinha em vários pontos do couro cabeludo e a hora que botei uma alopecia com vários pontos assim, nós devemos pedir também um exame de sangue de VDRL. VDRL é um exame de sangue que não te descarta um secundarismo sifilítico, que sífilis é uma doença sexualmente transmissível, mas que numa das apresentações clínicas de CEL, esta apresenta um queda de cabelo que é tipo um mal cortado do cabelo, chapa-chapa. Então, se tiver uma situação de alopecia areata, principalmente de que tipos, que são várias placazinhas, deve sempre descartar também um quadro de infecção por secundarismo sifilítico. Mas esse paciente, é Vicente, por acaso, que tinha várias placas e quando começa a fazer tratamento e que esse cabelo volta, e fica com esse doce cor de cabelo, preto e branco, fica acima que esse cachorrinho. Dálmata. Fica preocupado. E fala, doutora, mas agora, se tudo a coisa começa a sofrer bullying, para pode ter aquele cabelo lá, não pode pintar, não pode pintar, para acelerar aquele processo, pode ter inflado ele, mas voltava normal, mas como era uma patologia que podia estar usava tanto químico, e para perguntar se podia pintar para ele. Não deixa ele pinta, porque realmente essa sofreva muito bullying nesse trabalho em relação a isso. Então, esse é um tipo de queda de cabelo que pode perfeitamente resolver. Agora, não pode entrar num outro tipo de alopecia,
que talvez que você gostava também de conversar comigo sobre Sim, até não isto. tem ali algumas imagens, porque que as duas ali não trazem imagens especificamente, porque quando não falar de calvície, acho que de uma forma geral, quando não te falar de calvície, toda a gente toia o que é. Agora, quando não te falar especificamente da areata e és outro que você até fala, não, que é traumática, né? Queria trazer especificamente as imagens para pessoas poderem olhar a dimensão da coisa. Até para além de imagens onde é que não te mostrar esta alopecia por trauma, não tem na fim também, doutora, que não te mostrar algumas consequências, algumas doenças, não é, que não pode, portanto, apanhar na cor cabeludo. Exatamente, pronto. Dentro da alopecia traumática, ele, ou de tração, ele é uma alopecia muito frequente na raça negra mestiça. Por quê? A raça negra mestiça, por ter aquele cabelo mais crespo, mais encaracolado, são pessoas que mexem muito no cabelo, mexem muito. E aquele processo traumático ali, ele começa, ali na Cabo Verde, pelo menos, minha vivência, é desde criança. Se você presta atenção, às vezes pais te têm o filho, às vezes aquele cabelo é crespo, porque tu consegue bem pentear aquela criança todos os dias, terapoi. Então isso costuma te fazer que essa criança, que esse penteado, que é reguinho, põe cabelo na corda ou lenço amarrado na cabeça, para poder facilitar a vida de pessoas. Aí, aquele trauma que o menino se recebe, que esse penteado tracionado o tempo todo, acaba levando com o tempo queda de cabelo devido ao processo de repuxamento do fio. O fio fica repuxado, há um processo inflamatório à volta do fio, levando então o arrancamento deste fio e que pode, com o tempo, de uma forma repetitiva, o corpo também entende isso, cima aqui naquela zona, lá assim, boca quer cabelo, o boca está arrancando de lá. Acho que boca querem lá, então não vou mais produzir o cabelo nesta área. Então vai ter queda de cabelo que naquelas zonas frontal, lateral, e pode dar volta de cabeça inteirinho, onde que está fazendo tração. Na zona que tem menos tração do pelo, geralmente é que está sofrendo tanto. Mas botou hoje até crianças, às vezes ali na Cabo Verde, com aquele cabelinho todo arrebentado ali na frente. E essa fica a fazer que essa trancinha, que essa roladinha. Não quer dizer você nada que... Que esse elastiquinho. A hoje de trança para falar de tranção. Então, passa esta fase de infância, a criança torna uma adolescente e começa então a pentear ele mesmo. E isso acontece mais das mulheres, para homens que até têm muito aquele problema ali. Porque o homem não pega o cabelo, não faz tração, então porque tu é homem com esse tipo de problema ali. É mais mulher. Então, esta mesma criança te torna uma adolescente e te começa a pentear. A hora que começa a pentear, no passado, havia o desfrisante. Então, chega naquela fase de adolescência que é 3 em 3 meses da péssima, essa falar, daquele pezinho de cabelo para o desfrisante. Processo traumático químico, que muitas vezes o procedimento químico mal executado, a repetitividade do químico no local, enfraquecendo o fio, fazendo todo aquele repuxamento e além do desfrisante, vem aquela fase de depois de desfrisar o cabelo liso, não dá para fazer caracóis, então tem que se secar, então tem que pôr na rolo, então tem que pôr na secador, então tem que puxar. Olha só o processo traumático que estamos aqui. Ah não, chegou esta fase que já não quero mais desfrisar. Aquela mesma adolescente começa então a colocar tranças, a pôr cabelo. Já me ri. A pôr cabelos, comprando extensões, colocando tranças, tudo repetitividade de trauma. Sim. Aí não, depois sai desta fase. Não vou mais mexer no meu cabelo. Estou vendo que estou tendo esta perda. Só que nesta altura já a queda já está instalada. Por isso que isso deve ser precocemente tratado, para nunca ter que chegar a um ponto de fica cima. Muitas vezes a gente vê as pessoas com o cabelo praticamente ali já, de trás, tudo limpinho, sem nenhum tipo de cabelo. E às vezes também deixa aquele cabelo natural, fazendo que é afro, mas mesmo fazendo que é afro, às vezes a forma de pentear o afro, que é alisando, puxa ali de cima para fazer um coque, fazendo o baby hair. Hoje estou com baby hair, que a minha filha me fez. Mas pronto, aquele baby hair, aquele alisamento, aquele repuxamento do fio,
tudo isto fazendo o processo contínuo traumático. Até mesmo, às vezes, esquece, fitagem, dedo liso puxando também o cabelo, fazendo todo esse repuxamento. Então, isso é uma situação que é o meu pão de cada dia e muitas vezes a procura de solução daquele tipo de alopecia traumática lá, depende muitas vezes do tempo que procuras ajudas. Se você procura cedo, você pode ter até uma resposta, porque você avisa aquele paciente e te deixa de fazer aquele procedimento traumático e tu no local acabas estimulando, não só com soluções tópicas, como também alguns procedimentos de mesoterapia que podes também estimular esta área a produzir o pelo novamente. Mas também quando mais tarde o cliente desgana você, se o utente desgana você, é mais difícil é bem recuperar, seja o que for. Muito mais difícil. Por isso, nessa situação, é uma situação também. Lenço, por exemplo, tem pessoas no interior que é a questão de repuxamento do fio. Mas se você quer fazer, tem aquele hábito de amarrar lenço na cabeça, que é uma coisa tradicional, principalmente na Ilha de Santiago, esse ter aquele nó forte, ele fica estrangulado. Estrangula. E a hora que você estrangula, você acaba para diminuir a circulação sanguínea nesta área. Não vai chegar sangue suficiente nessas áreas para nutrir que as glândulas que te produzem fio. Então, com o tempo, são pessoas que põem até o cabelinho na corda, que é suave, aquela coisinha, mas botou de maturo, aquela zona da volta, te fica completamente liso, sem cabelo, devido à pressão feita pelo lenço. Às vezes também isso acontece, é a hora que o paciente se tem o tempo acamado. A hora que você tem fazer fricção na cama, né? Deitado sempre no mesmo lugar, então acaba também tendo uma perda de cabelo nesta área, é uma coisa também muito frequente. Mas para além desse, visualmente, gente olha essa falta de cabelo, não é? Chamamos a volta de perda de cabelo, tem outras questões também que podem surgir ali, né, doutora? Por falta lá está, de cuidados. Não tem umas imagens que não trazer, onde é que está a mostrar um processo infeccioso naquele couro cabeludo. E às vezes, se eu não tenho pessoas que estão trançadas, se eu não tenho uns bolinha na cabeça, esbranquiçado, portanto, isso também pode ser uma consequência, não é? Dermatite seborreica, que seria o processo de dermatite seborreica, que realmente, ultimamente, tenho encontrado bastante. Porque é o que aviso aos pacientes. Eu adoro o cabelo natural. Eu acho que toda mulher deve ter o seu cabelo natural, sem sofrer esse procedimento químico, para aceitar mesmo a raça, o nosso cabelo é bonito. Eu acho maravilhoso. Mas às vezes o que é que acontece? O couro cabeludo, às vezes, é oleoso. Ele produz a sua oleosidade. O fio do cabelo pode ser seco, porque às vezes aquele cabelo ele é crespo, ele é tão encaracolado, que aquele gordurinha produzido para hidratar aquele fio do couro cabeludo não consegue caminhar até o fio, então ele acaba para ficar lana couro cabeludo. Então o fio acaba ficando o couro cabeludo mais gorduroso, mas a ponta mais seca, e aquilo é que é características de cabelo de raça negra. Doutora, o cabelo é seco, o cabelo em si é seco, mas o couro cabeludo há que tomar cuidado, porque às vezes o couro cabeludo é oleoso, então ele exige que a lavagem seja mais frequente. Ainda as pessoas aqui têm um pensamento de uma lavagem deve ser uma vez por semana, com clima quente, úmido, transpiramos muito, aí lavagem deve ser feita com mais frequência, apesar, pronto, ser um couro cabeludo seco, tudo bem, agora um couro cabeludo que produz essa oleosidade deve ser feito com mais frequência, porque senão você tem que ter situações de dermatite seborreica e os produtos colocados no couro cabeludo, às vezes é preciso tomar atenção. Às vezes estava a fazer que a fitagem, hidratação. Tem poucas cremes diretamente na cor. Muito creme, mas muito creme no cabelo, porque um cabelo seco exige às vezes colocação de muito creme, e esse acaba para deixar aquele creme de tal maneira que também deposita neste couro cabeludo. E a hora que você tem um produto depositado num couro cabeludo que se te produz essa oleosidade, aí vai obstruir todos os poros por onde sai o fio. Então, automaticamente, tem o cabelo que te cria, é coceira no couro cabeludo, por depósito de produto fazendo uma oclusão nesta área, vai fazer como se fossem espinhinhas no couro cabeludo, que são as foliculites, que é precisamente o orifício fica completamente obstruído, não deixa sair a gordura, a penetração de bactérias, fazendo as foliculites, o repuxamento do fio, inflamação, bactéria penetra a foliculite. Então, são situações
que realmente deve ser tomado um determinado cuidado, porque a dermatite seborreica, por exemplo, acelera aquele processo de guerra. E pode ser uma causa de uma alopécia. Se você tem uma dermatite seborreica, como eu digo, vamos imaginar um solo com planta e o solo está úmido, que é a seborreica, está úmida. Facilmente você consegue arrancar esse fio. Se você tem um solo mais seco, isso, e mais firme, dificilmente você consegue arrancar aquele fio de cabelo. Então, vamos imaginar, cima que fosse um campo de agricultura, onde que você tem um terreno que está firme e outro que está úmido e frouxo. Então, a dermatite seborreica acaba levando pelo processo inflamatório do couro cabeludo, acelerando então todo o processo de alopécia. Então, a lavagem deve ser com mais frequência, há que saber que tipo de shampoo utilizar, evitar os cremes de pentear no couro cabeludo, mas na ponta do cabelo, porque tudo isso acaba provocando toda esta irritação do couro cabeludo. Bom, não tenho que esclarecer-lhe uma coisa, que pessoas estão a dizer assim, bom, a doutora Raquel já dizendo, nós não estamos no capor é pentear, nem isso que não estou a dizer, né? Não, é para pentear. Poder pentear. Agora, como é feito esse penteado, sim, de que forma, acho que isso é que é o mais importante. Até as tranças, não é uma trança de vez em quando colocado, que vai haver às vezes um problema. E principalmente se a pessoa que faz a trança é uma pessoa que saiba fazer, que não aperta muito, aí pode não levar esta queda. Mas estamos a falar de atos repetitivos de anos. Não estou a falar de um gesto esporádico que é para mudança de um visual. Se me gosta de vou fazer trança, não é isto que vai te levar uma queda de cabelo, porque colocaste isso uma semana e tiras, não é isso que vai levar. Até mesmo as pessoas com tranças, não esqueçam que estando com trança, ou mesmo com cabelo, deve fazer a sua higiene do couro cabeludo. Olha, um couro cabeludo que, se você faz trança, você lava a cabecinha, você faz, você acaba para ter situações de coceira do couro cabeludo, caspa no couro cabeludo, foliculites, precisamente porque não está dando vazão à higiene local que deve ser feita, porque pele de couro cabeludo, ele é uma continuidade de pele do rosto também. Okay? Ele é uma continuidade de pele, ele está a fazer parte de pele, então ele tem que exigir também essa higiene natural que tem que ser feito. Não é a sua excesso de lavagem que vai levar o excesso de queda, nem nada disto. Isto é questão higiênico. Há pessoas que têm um couro cabeludo mais seco, podem aguentar sem lavar o couro cabeludo 1 ou 2 dias, tudo bem, mas aquele que tem um couro cabeludo mais oleoso, que produz mais oleosidade, há que lavar com mais frequência para tirar esta oleosidade e deixar os poros mais abertos para respirar, para poder sair aquela gordurinha mesmo produzida do couro cabeludo. Okay? Se não tivesse que dizer-lhe assim, para pessoas que estão assistir nós e que estão a prestar atenção nos cuidados, se não tivesse que dizer uma média, o quê? 2 lavagens por semana no nosso tipo de cabelo seria o ideal? Eu o diria que é que você 3 está a vezes por aconselhar? semana. Eu diria nem 2 vezes, mas eu diria com uma frequência pelo menos 3 vezes por semana. Principalmente se é uma pessoa que está a fazer exercício físico, estamos com um clima muito quente, muito úmido, então 3 vezes por semana, tranquilamente, não vai haver nenhum problema. Mas não para moda, se lava todo dia vai haver um problema, não. Às vezes, se lavar muito todos os dias, se tem um cabelo muito seco, pode bem sentir um bocadinho mais. Mas pronto, há todo o creme de hidratação, um óleozinho que pode colocar na ponta do cabelo. Sempre friso aqui, é o cabelo, a comprideza de cabelo que está seco, não é o couro cabeludo. Então, evita a colocação desses produtos no couro cabeludo. Então, na hora que não te apoia qualquer tipo de produto, tem aquele movimento ali. Então, respeita. É o comprido do cabelo, ponha na ponta do cabelo e não na raiz. Seria meio ponta, né? E não na raiz do cabelo, porque eu vejo que até quando eu examino este couro cabeludo, às vezes eu tenho até dificuldade em examinar esse couro cabeludo, porque está completamente coberto de cremes, dificultando a visualização do meu couro cabeludo. Às vezes nem que se está limpa aquele couro cabeludo para me poder visualizar por causa da camada de produtos colocados. E não é a quantidade de produto que vai fazer aquele efeito, mas sim é saber colocar e onde colocar, que é o ideal. Exatamente. Doutora Raquel, muito obrigada por você ter aceito o convite, assim, de relâmpago, mas foi muito bom. Foi muito bom.
Foi Mas tudo muito bem. bom para não falar sobre essa questão da alopécia. Portanto, é um tema que realmente já me queria trazer há algum tempo, porque tu viteu, Micta trabalha, portanto, ligada a mulheres, principalmente tu viteu queixas, né, nesse sentido. Então, era uma coisa que me queria trazer e foi bom para não perceber-lhe alguma coisa sobre a alopécia, né? Manda você dizer, o mundo é muita coisa, mas que ligue não trazer hoje, acho que é que é mais comum, mais frequente na nossa realidade e, portanto, por isso, obrigada para o programa de hoje, né? Portanto, para quem que assiste nós não falar sobre pelo, não falar sobre alopécia, que tem a ver com queda de cabelo, ele é um tema bastante vasto, era impossível nesse só programa não falar de tudo que este tipo que te existia, tudo que as causas que te existia, enfim, até porque moda não é, tem uns que não querem saber nem exatamente o porquê que isto acontecer, mas isto acontecer. Então, em qualquer dúvida, se você saber se é queda de cabelo normal ou não, procura um dermatologista, ele sim é o profissional mais indicado para ajudar a perceber se ele é um queda, qualquer tratamento, se tem tratamento e o que eu vou poder fazer. Até o próximo programa e tenha mais saúde.